Caríssimos, estamos nos propondo nesse cerco de Jericó a meditar sobre os 7 sinais, os 7 milagres que Jesus fez e que foram registrados por São João no seu Evangelho. Obviamente, Jesus fez muitíssimos outros milagres, tanto é que o próprio João, no capítulo 21, ele diz assim: se eu fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberiam livros na terra, de tanta coisa que ele fez. Então ele disse: bom, já que eu não posso falar de tudo que Jesus fez, vou escolher 7. 7 é o número da perfeição. Vou escolher 7 milagres emblemáticos, dentre os inúmeros que Jesus fez durante os 3 anos que nós o acompanhamos. Então, São João fez o primeiro, o relato do primeiro milagre, ontem que o Padre Cristian meditou, as bodas de Caná, pela intercessão da Virgem Maria. Depois de lá, Jesus foi para a Judéia, onde tem Cafarnaum, que dá 33 quilômetros de onde ele estava, que é Caná, na Galileia. Então Jesus andou bastante, pregou uns tempos por ali, foi para Samaria, encontrou aquela mulher do poço de Jacó, encontrou Nicodemos. Para Nicodemos ele disse, aqui um adendo antes de entrar nesse milagre, só o contexto entre o primeiro milagre e o que a gente vai agora meditar. Encontrou Nicodemos, e Nicodemos era um homem bom, e Nicodemos disse: o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Como se dissesse assim. E Jesus disse: olha, está tudo bem na tua vida, só te falta uma coisa, nascer de novo. E aí ele explica que é nascer do Espírito Santo. Ele diz: quem não nascer na água e no Espírito Santo, não entrará no reino dos céus. Nós vamos pedir nesse cerco a graça de nascer para o alto, de renascer para o alto. Depois Jesus, então, chegou a esse episódio, que é o segundo milagre registrado por São João. Jesus volta para a Galileia, onde tinha feito o milagre das bodas de Caná. As pessoas já o esperavam, já tinha feito o milagre, já estava mais famoso, vamos dizer assim. E ali chega, lá de Cafarnaum, até a Galileia, veio atrás de Jesus, um soldado, um oficial, um colaborador do rei, um homem de alta patente, que tinha o seu filho que estava morto, morrendo, a ponto de morrer. E ele andou 33 quilômetros atrás de Jesus, para pedir a Jesus que o curasse. Vamos ao texto, peço que você acompanhe no telão. Versículo 47. Leiamos juntos. Ouviu dizer, o soldado, o funcionário do rei, ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Ou seja, ele pediu para Jesus ir até a casa onde o filho dele estava. Quantos quilômetros tinha de distância? 33. É longe, não é? E ele diz: desce depressa que o meu filho está morrendo. E Jesus dá a seguinte resposta. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Aqui Jesus não estava falando especificamente para este homem, porque este homem tinha fé, embora não uma fé ainda tão grande, mas ele andou 33 quilômetros para ir atrás de Jesus, quer dizer que ele acreditava que Jesus era a única esperança de poder devolver a vida ao filho dele. E ele era pagão, ele era um funcionário do rei, não era judeu, portanto era um pagão, mas ele acreditou que Jesus poderia fazer este milagre, portanto estava nascendo a fé no coração dele, não era ainda uma fé absoluta, ele ainda estava, vamos lá ver, eu acho que vai dar certo. E Jesus fala para todo mundo, ainda Jesus estava começando os milagres, eram os começos dos sinais. Nem todo mundo sabia o poder e a dimensão de quem ele era,
o Filho de Deus. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, versículo 49, Senhor, desce antes que meu filho morra. E olha a resposta de Jesus. Imagina você ir atrás dele e ele te dá essa resposta. Podes ir, teu filho está vivo. Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu não preciso andar 33 quilômetros para curar o seu filho. Basta uma palavra minha e ele será curado. Aliás, nem palavra, Jesus nem disse, Jesus só na intenção do coração dele curou o menino e disse, pode ir, teu filho já está curado. E o homem aqui que está surpresa, o homem acreditou, ele tomou posse daquela palavra e começou a voltar para casa, veja lá. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ir embora aqui significa caminhar 33 quilômetros. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem. Então veja que ele demorou para chegar lá. A febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente a hora que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. E aqui está explícito. Este foi, leia comigo, este foi. O primeiro qual foi? Bodas de Caná. O segundo, este. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Esse homem, enquanto caminhava 33 quilômetros, porque Jesus disse, podes ir, o teu filho está curado. Ele começou a caminhar lutando, porque ele ainda não conhecia Jesus plenamente. Ele tinha ido lá, e Jesus disse, teu filho está curado, eu não preciso ir até lá, o teu filho já está curado. Mas naquela época não tinha um WhatsApp para saber, confere aí para mim, né? Me manda aqui uma comprovação. Ele teve que caminhar na fé durante 33 quilômetros, você imagina o coração dele, será que está curado, será que não está? Naquela angústia, até que recebeu a notícia que de fato estava, e conferiu que era o horário que Jesus tinha dito, o teu filho está vivo. Aí ele acreditou e abraçou a fé. Nós também temos que crescer na fé. Nós temos fé, mas temos que pedir a Jesus, Jesus, aumenta a minha fé. Dá-me a graça de não duvidar, porque a gente é assim, a gente confia, mas desconfia ao mesmo tempo. A gente entrega as coisas na mão de Deus, mas com a outra já vai tentando tirar da mão de Deus. A gente fecha um olho e fica com o outro aberto. A nossa confiança em Deus não é total, e precisamos crescer na fé, e só tem um jeito, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, que dê a nós uma fé maior. Ligando com a festa de hoje, porque eu tenho que falar um pouquinho de Nossa Senhora de Lourdes. Para quem não conhece, Nossa Senhora apareceu em Lourdes, na França, para uma menina de 14 anos chamada Bernadette Soubirous, que era pobrezinha de tudo, muito simples, não sabia ler, não sabia escrever, mas era uma mulher de fé, coisa que é mais agradável a Deus do que tudo. Estava com muito frio, ela estava pegando galhetos numa gruta onde se recolhia porcos, e ali ela recolhendo gravetos para levar para casa por conta do inverno, para aquecer a fogueira, ela viu uma imagem, uma mulher belíssima, que Nossa Senhora, a primeira coisa que ela fez na aparição de Lourdes foi pegar o terço. Obviamente Nossa Senhora não reza o terço, porque ela não pode rezar para ela
para ela mesma, mas ela pegou o terço e foi passando as contas do terço, e esperando Bernadette rezar o terço, como acompanhando ela em cada bolinha do terço. Rezou o terço, desapareceu. As outras meninas perguntaram, mas vocês não viram Nossa Senhora? Não, não vimos. Mas enfim, começou a se espalhar. A Senhora apareceu dia 11 de fevereiro de 1858. Apareceu 18 vezes para Santa Bernadette nesta gruta em Lourdes. Desenrolou as aparições, não é? Muito bonita a história. Nossa Senhora pediu nesta aparição duas coisas. Primeiro, que nós rezássemos o terço todos os dias. Padre, ela falou? Não, mas ela rezou todos os dias. Ela só falava com Santa Bernadette depois de Bernadette rezar o terço. Um dia ela foi na aparição, Bernadette não estava com o terço na mão. Nossa Senhora disse, Bernadette, pega o seu terço. Né? Aí ela pegou. Aí Nossa Senhora, agora use. Começou a rezar. Então ela incentivou Bernadette a rezar o terço pelo próprio gesto dela. E pediu a Bernadette que acendesse uma vela. Então, em Lourdes sempre se reza o terço e se faz procissão com velas. As procissões agradam a Virgem Maria. O padre queria fazer, eu até comprei as velas, só que a gente não pôde usar porque aqui é proibido. Porque eu não queria usar o celular, queria usar a vela. Fica muito mais bonito, né? Mas senão acho que os negócios de incêndio aí caem, né? Não pode, tá bem? Infelizmente. Mas ficaria muito mais bonito. E conforme Nossa Senhora pediu, né? Então é uma procissão, no caso aqui só o padre vai, porque não temos como sair daqui, mas agrada a Virgem Maria. Muitas graças são dadas. E um dia, Santa Bernadette, ela acendeu a vela, em êxtase, olhando para Nossa Senhora, e ficou com a mão assim em cima da chama. O êxtase durou 45 minutos, uns 20, ela ficou com a mão em cima da vela assim, e não fez absolutamente nada. Aqui agora, falando da fé, porque é o assunto do sinal que Cristo fez hoje, Nossa Senhora, além dessas coisas espirituais, que é rezar o terço, acender velas em procissão, Nossa Senhora, ela milagrosamente fez brotar uma fonte de água que é milagrosa. Só que veja como que brotou. Não existia fonte de água lá. Nossa Senhora disse para Bernadette. Então imagina que todo mundo, porque as aparições foram acontecendo e o volume de pessoas foi aumentando. Quando chegou na última aparição, diz alguns historiadores que tinha mais de 20.000 pessoas. Então era testemunho, todo mundo lá. Nossa Senhora apareceu 18 vezes, começou em fevereiro, só terminou de aparecer no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, apareceu espaçadamente. E aí Nossa Senhora, veja como Santa Bernadette teve que ter fé. Nossa Senhora disse para Bernadette, e ninguém via Nossa Senhora, só ela. Nossa Senhora disse, Bernadette, vai no fundo da gruta e pega água. Mas Bernadette falou, mas que água? Não tem água. Mas aí a fé, né? Se Nossa Senhora diz que tem água, é porque tem água. Mas você tem que acreditar. Você não está vendo, mas tem que acreditar. Fé é acreditar naquilo que você não enxerga. Ela obedeceu. Foi até o local onde Nossa Senhora disse. Fez com as mãos, veio uma lama suja, que não dava para beber. Nossa Senhora disse, pega de novo. Ela pegou 4 vezes. Na 4ª vez, conseguiu então a água e beber um pouquinho, mas ainda muito suja. Aí Nossa Senhora disse, agora passa a lama na sua cara. Tem que ter fé. Todo mundo vendo, parecia que Bernadette era uma doida. Falou assim, mas agora está vendo Nossa Senhora coisa nenhuma, mas Nossa Senhora fez isso. Para Bernadette uma humilhação, não é? Passou lama na cara, foi tida como doida naquela aparição.
Pior, Nossa Senhora disse, agora pega um pouco de grama e come. Você faria? Ah, não faria. Você fala, aí não é Nossa Senhora não. Você já acabava a revelação ali, não é? Porque é uma prova de fé, verdade ou não é? Opa, imagina Nossa Senhora te pedir para comer grama. Você faria? Acho que não, né? Nós cremos até a página 2. Saiu da nossa lógica, a gente já abandona as coisas. Mas por quê? Nossa Senhora queria que ela crescesse na humildade também, porque estava vendo ela, e depois Nossa Senhora sabia o que iria fazer. Na hora todo mundo achou que ela era doida, mas Nossa Senhora sabe o que está fazendo. Aí que está, nós temos que confiar, obedecer sabendo que quem está mandando, no caso Deus ou a Virgem Maria, sabe o que está fazendo. Não está nos explicando, está pedindo para que a gente faça sem entender. Como Nossa Senhora disse, o anjo disse, olha, você vai ser a mãe do Senhor. Ela não entendeu como aconteceria, ela perguntou, mas como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? O Espírito Santo virá sobre ti. Ela acreditou. Veja, a fé é acreditar mesmo muitas vezes sem você entender. E aí Nossa Senhora pediu isso, ela comeu. Naquela aparição, o povo começou a falar mal da Santa Bernadette, falar, está louca, onde já se viu, passar lama na cara, comer grama, parece bicho. E eu e você, se estivéssemos lá, eu acho que falaríamos a mesma coisa. Na outra aparição, entre essa aparição e a outra, começou a jorrar a fonte. Não é? Aquele foi um sacrifício feito por Santa Bernadette, oferecido a Deus, porque ali começou a jorrar uma fonte milagrosa. E começou a ficar caudalosa aquela fonte, existe até hoje lá, as águas de Lourdes. Aí uma mãe, com um filho que estava morrendo, foi lá, banhou o filhinho morto nas águas, voltou a viver. Um homem que era cego da cidade, cego, portanto, uma cidade pequena, todo mundo sabe que é cego. Lavou a água, os olhos com a água, começou a enxergar. Aí o povo disse, não, mas é verdade. A gente pensou que era mentira, mas não é, porque está acontecendo milagre. Aí voltaram a acreditar em Santa Bernadette, porque se fosse mentira não aconteceria. E o povo começou a ir para essa fonte, e os milagres físicos, visíveis a todos, começaram a acontecer. E aí a multidão aumentou. Aí cercaram a fonte, proibiram, enfim, foi um auê, como toda aparição é. No fim das contas, Nossa Senhora pediu para que fizesse uma capela lá no lugar. O padre não acreditou e pediu qual era o nome dessa mulher e disse, se Nossa Senhora quer que construa uma igreja aqui, que ela mande o dinheiro e diga o nome dela. O padre, né? Porque não acreditava. Santa Bernadette foi falar com o padre. O padre então voltou e falou com Nossa Senhora, olha, a Virgem Maria, ele só fará a capela se a senhora disser o seu nome e providenciar os meios para que isso aconteça. E Nossa Senhora disse, eu sou a Imaculada Conceição. E aí ela voltou, contou para o padre, e o padre acreditou, porque uma criança não saberia dizer uma palavra tão difícil dessa, Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição tinha sido proclamado em 54. A aparição estava acontecendo em 58. Aquela menina de 14 anos não teria condições de saber o que significa Imaculada. Aí o padre começou a defender Bernadette diante dos policiais e diante de todo mundo. Enfim, assim aconteceu. Mais tarde, ficou mundialmente conhecido, milagres adoidados começaram a acontecer, e na igreja, o lugar que tem catalogado, porque a igreja é muito criteriosa para dizer que aconteceu um milagre, precisa ter exame antes, né, os fatos antes, provando que a pessoa tinha algo impossível de ser resolvido,
e depois os exames posteriores mostrando que não tem absolutamente nada. Então, o lugar com maior milagres catalogado na igreja é o santuário de milagres físicos, é o santuário de Nossa Senhora de Lourdes. É impressionante. Eu estava indo para a peregrinação ano passado para a Itália, e o voo atrasou, e no aeroporto encontramos um outro grupo de peregrinos, de um padre do Paraná. E esse padre Melo, a gente conversando, né, ele me contou que tinha sido beneficiado, né, por um milagre de Nossa Senhora de Lourdes. Ele estava desenganado pelos médicos, a única esperança dele era ir até Lourdes para ser curado, ou ele estava decretado a sua morte. Eu lembrei dessa história hoje, quando eu estava rezando, para preparar a homilia para vocês, e como eu tinha o telefone dele, eu perguntei: padre, o senhor não pode gravar o seu testemunho, já que hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, que o senhor é tão devoto? E aí ele gravou o testemunho. Eu gostaria que agora o Pedro pudesse colocar, para você ouvir o próprio padre que recebeu, e padre recebeu um milagre, aí não é físico, é mais forte ainda o testemunho, porque você sabe que ele está dizendo a verdade. Então veja aí o testemunho desse padre, que foi curado no santuário de Lourdes, de um câncer em estado terminal. Sou padre Antônio Carlos de Melo, missionário redentorista da província de Curitiba. Este ano já faço 38 anos de padre. Graças a Deus estou aqui vivendo, que poderia estar morto se não fosse a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Em 1996, eu fiquei muito doente e fui diagnosticado com um câncer de palato, que pegou todo o esôfago, e eu não tinha outra alternativa a não ser recorrer a Nossa Senhora de Lourdes. Um dia estava no hospital, hospitalizado, internado lá, chegou uma senhora me visitar, ela e sua filha, e me levou uma imagenzinha de Nossa Senhora de Lourdes, menor que essa aqui é bem grande, ela é bem pequenininha, e disse que ela estava assistindo um programa no canal, e ele falou sobre os milagres de Lourdes, e disse assim: ela vai te curar. Então, eu falei: bom, tem que só ela mesma que pode me curar. E assim que saí do hospital, eu fui para Lourdes, na França, com os pés inchados, uma cicatriz, uma ferida aqui no braço que não cicatrizava. Chegando em Lourdes, fui para o hotel, e o dono do hotel me disse: aqui tem um grupo de portugueses, quer que eu te apresente a eles? Claro, isso é muito bom. Aí eu fui lá conversando com os portugueses, e no dia seguinte um deles disse: eu vou acompanhá-lo para a piscina lá dos doentes. Hoje não tem essa piscina, mas antigamente tinha. E aí ele foi comigo. Eu entrei daquele jeito, com os pés inchados, com essa ferida no braço. Quando saí da água, não tinha ferida e não tinha inchaço nenhum. Mas ainda me faltava um pouquinho de fé, que eu não tive coragem de olhar a boca, como é que estava. O céu da boca estava preto, estava podre. Então não tive a fé suficiente para olhar como estava. Mas voltando ao Brasil, retornei ao médico e ele falou: nossa, você está bem fisicamente? Vamos ver essa boca. Aí me disse: o que você fez aí nessa boca? Eu falei: nada. Por quê? Porque está limpo. Você não precisa fazer quimioterapia, nem radioterapia, nada, você está curado. Isso foi em 1996. E aí, estou aí, fui curado graças às intercessões de Nossa Senhora. Aí, já se passaram todos esses anos, e graças a Deus, todos os anos eu vou a Lourdes para agradecer. E sempre, quando eu quero ir para lá para agradecer, sempre aparece o dinheiro para que eu possa viajar. Hoje estamos celebrando, né, Nossa Senhora de Lourdes, e me faz me lembrar todos esses acontecimentos, mas com alegria e com esperança, porque ela é a mãe da esperança. Ela é a mãe também dos pecadores,
ela é a mãe dos doentes. Por isso o Papa, hoje São João Paulo II, a declarou como padroeira dos enfermos. Salve de palmas, né? A Nossa Senhora de Lourdes, a Deus. Deu para ouvir, tinha os carros passando, né? Ele gravou hoje à tarde para nós, muito carinhoso. Veja, cura instantânea. Ele desceu com feridas que não cicatrizavam em inchado, levantou das águas absolutamente curado. Para não dizer coisas do passado, aí, um milagre, e num padre ainda, né? Para não ter dúvida alguma. Vejam que maravilha. Agora eu queria, se possível, Pedro, colocar a imagem do corpo de Santa Bernadette. Ela que passou por aquela humilhaçãozinha de lavar o rosto com lama e comer grama. Nossa Senhora prometeu a ela uma coisa. Ela diz: filha, neste mundo eu não posso te fazer feliz, mas no céu você será feliz para... E Nossa Senhora revelou um segredo para ela do que iria acontecer com ela depois da morte, para consolar ela. Primeiro fez ela passar por uma humilhação, para depois dar uma graça enorme, porque os humilhados serão exaltados. Como ela passou na prova de fé, olha só, ela morreu em 1879. O corpo dela está absolutamente intacto. Absolutamente intacto. Veja com seus próprios olhos o vídeo. Como ela estava na primeira exumação. Aí quando foi enterrada, né? Olha como está nos dias atuais. Isso não é cera, não é nada, é ela mesma. Foram feitas 3 exumações no corpo dela. E não acontece nada, é como se ela estivesse dormindo. Eu tive a graça de ver o corpo dela pertinho, junto com um grupo de peregrinos, em 2018. A impressão que dá, você perto do corpo dela, é que ela vai abrir os olhos a qualquer momento. Porque Deus ali faz um milagre contínuo, porque veja, o normal é apodrecer. Um corpo se conservar intacto por todos esses anos, é um milagre contínuo. Quer dizer, Deus tem que manter aquele corpo sobre um milagre constante para que não sofra corrupção, concordam? Portanto, um milagre contínuo para que ninguém tenha dúvida de que isso é obra de Deus. Milagre nenhum ser humano pode fazer, só Deus pode fazer. Portanto, quando Deus faz um milagre, Ele assina embaixo, dizendo: isso é minha obra, é as minhas mãos que fizeram, não tenho que ter dúvida. Eis aí, os humilhados serão exaltados. O corpo mais intacto na igreja é dessa moça chamada Santa Bernadette Soubirous. Queria terminar a homilia de hoje, porque você vê ela assim, ela viu Nossa Senhora, só que Nossa Senhora disse: minha filha, nesta terra eu apareço para você, mas nesta terra não posso te prometer feliz, mas depois você será feliz eternamente. Agora, um pouquinho antes de morrer, Bernadette fez uma oração a Deus. E eu queria que você lesse comigo a oração de Santa Bernadette, para que eu e você sejamos edificados na fé, para ter uma fé maior. Não só a fé quando está tudo indo bem ou para alcançar milagre, mas ter fé para vencer as tribulações da vida quando as coisas não estão bem e a gente tem que se agarrar, hein? Deus, quando a gente está passando por prova de fé, como aquele homem que tinha caminhado 33 quilômetros, ele teve que acreditar, mas durante aqueles 33 quilômetros ele passou por dúvidas de fé até chegar a ver o milagre, verdade ou não é? Talvez eu e você estejamos nesse momento, nesses 33 quilômetros, ainda não vemos o milagre, mas temos que tomar posse. Eu quero que você leia comigo esta oração, que para mim é muito edificante. E você vê o tamanho da fé dessa menina,
que tem o corpo interrupto, chamada Santa Bernadette. Eu vou ler, vocês acompanham aí. Pela extrema pobreza em que viveram o papai e a mamãe, pelo pão da amargura e da fadiga, pela ruína do moinho, pelas ovelhas sarnentas, obrigado, meu Deus. Pela boca mais que eu já era, pelas crianças a que socorremos e pelas ovelhas guardadas, obrigado. Dou-te graças, meu Deus, pelo procurador, pelo comissário, pelos policiais e pelas duras palavras do padre Peiramale. Ninguém acreditava nela e perseguiram ela para valer. Não saberei agradecer-te senão no paraíso, Virgem Maria. Olha que bonito. Pelos dias em que viestes e pelos outros em que não viestes. Pela bofetada que a senhora Pailanson, pelos sarros e ofensas por aqueles que me tinham por louca ou mentirosa, e pelos que me julgavam ambiciosa, obrigado, minha mãe. Pela ortografia que nunca aprendi, pela má memória que sempre tive, pela ignorância e pela minha patetice, obrigado. Agradeço-te, porque se tivesse existido na terra uma menina mais ignorante e mais parva, tu, Maria, a teria escolhido. Pela minha mãe, que morreu longe de mim, pela dor que senti quando meu pai, em vez de abraçar a sua pequena Bernadette, me chamou de irmã Maria Bernardi. Obrigado, Jesus. Agradeço-te por terdes enchido de amargura este coração demasiado sensível. Pela Madre Josefina, que disse que não sirvo para nada, obrigado. Pelo desprezo da Madre Mestra, pela sua dura voz, severidade e ironia, e pelo pão da humilhação, obrigado. Graças por ter sido tão privilegiada na censura de meus defeitos, que as outras tenham podido dizer de mim, não há outra nenhuma como tu. Obrigado por ter sido Bernadette, aquela que ameaçavam de prisão, por ter te visto, Virgem Santíssima. Por ter sido esta Bernadette tão insignificante e vulgar, que ao verem-me, as pessoas me diziam, ela é só isso? A Bernadette que as pessoas olhavam como um animal raro. Por este corpo de meter dó, ela tinha uma doença grave. Por esta doença que queima como fogo. Pela minha carne apodrecida, quando ela morreu, tudo foi curado instantaneamente, o corpo está intacto, as feridas todas sumiram. Os meus ossos cariados, suores e febre, pelas terríveis dores que sinto, obrigado, meu Deus. E por esta alma que me destes, pelo deserto das securas interiores, pelas tuas noites e pelos teus fulgores, os teus silêncios e os teus raios, por tudo, por ti ausente e por ti presente, obrigado, Jesus. Bonito, não é? Isso é ter fé. Veja que ser uma vidente de Nossa Senhora não é uma coisa muito fácil, é? Nossa Senhora disse, nesta terra não te posso prometer, mas na outra tu terás. Ela se revoltou com tudo isso, morreu agradecida, unida a Deus. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Tribulação, perseguição, fome, nudez, nem a potestade do céu, nem as potestades do inferno, nem os anjos, nem os demônios, nem a morte, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Isto é uma prova viva. Meu irmão, eu não sei a que pé anda a tua fé. Não sei se você está num tempo de raios ou no tempo de silêncio. Não sei se você está no tempo de fulgores ou no tempo de secura. Só sei de uma coisa, Jesus está do seu lado, como está do meu lado, como está do lado de todos
e mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, nós temos que acreditar que Ele está do nosso e que Ele pode tudo, inclusive curar à distância, como no Evangelho de hoje. Portanto, que a gente peça essa graça, acreditar que o sol existe ao meio-dia, quando ele está trincando na sua cabeça, é fácil, verdade ou não é? Acreditar que o mesmo sol existe à meia-noite, quando você não o vê, quando você não o sente, aí precisa ter fé. Portanto, tenha absoluta certeza, sentindo ou não sentindo. Aqui não é questão de sentir ou não sentir, é questão de ter fé. Eu creio que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e Ele está comigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, peçamos a Jesus: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Nós temos que crescer, e crescer muito na fé. Esta santa, para a gente ficar envergonhado, né? Do tamanho da fé que ela tem. A gente, por muito menos, a gente não obedeceria a Nossa Senhora para começar. Não ia lavar o rosto com lama, nem comer grama. Não é? Quanto mais não se revoltar com uma vida cheia de sofrimento dessas. Que a Virgem Maria interceda por mim e por você, para que cresçamos na fé e saiamos desse cerco com muito mais fé do que como ontem quando entramos.